22 de junho de 2020, 5h22 da manhã. Vênus ainda está despontando como a estrela da manhã, ainda antes que o Sol se levante. Bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese de doutorado. Não especificamente sobre a tese, eu apresentei ela em 2005, para a conclusão do meu título de doutora em reprodução animal. Mas eu queria falar sobre uma coisa que a gente costuma fazer. É costume a gente na tese fazer agradecimentos e às vezes inserir algumas epígrafes. Bom, o que são epígrafes? Aqui eu procurei no sentido literário da palavra, porque tem outros. Epígrafe é um título ou frase que, colocada no início do livro, capítulo, etc., serve de tema ao assunto ou para resumir o sentido ou situar a motivação da obra, o seu mote. Então, eu fiz epígrafes aqui nos meus agradecimentos mais especiais, e também fiz um epígrafe como introdução à tese em si. Então, eu vou começar aqui pelos agradecimentos. Em primeiro lugar, eu agradeço aos meus pais, Araldo e Aina. E eu coloquei aqui um trecho, um versículo do capítulo 22, versículo 6, dos Provérbios de Salomão, que é um livro poético e de sabedoria do Antigo Testamento, da Bíblia, que diz: ensina ao teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso eu vejo isso como o lado dos pais, um caminho que eles têm que dar para os filhos, e os filhos, quando aceitam, podem responder também como se fosse um dos mandamentos sagrados da Bíblia: honra o teu pai e a tua mãe, e os teus dias na terra serão prolongados, né? Eu vejo isso não como um mandamento, mas como uma indicação de sabedoria mesmo, porque os pais, a experiência de quem já veio é bastante importante e guia os nossos passos. Então, se os pais são bons e podem ensinar no caminho, esse caminho não quer dizer caminho religioso, é caminho no geral. Então, os filhos que os honram seguirão bem, tá? Em seguida, eu fiz uma dedicatória, um agradecimento ao meu orientador, que é o José Fernando Garcia, que no doutorado foi José Fernando Garcia. E eu escrevi, inseri uma epígrafe de Fernando Pessoa, que é um poeta português da passagem do século XIX para o século XX, e ele fez uma frase assim: o homem é do tamanho do seu sonho. Não tem muito o que explicar nisso, né? O Fernando Pessoa, ele não era só um poeta, ele era um filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, astrólogo, olha só, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário, comentarista político português. Ele é o poeta português mais universal, mais conhecido no mundo inteiro. Então, o cara tem poucas credenciais, né? E por último, eu fiz um agradecimento aos meus amigos que me apoiaram muito nesse período de tese. Em especial, a Helena, a Patrícia e a Paula. Então, eu inseri de John Churchill Collins, que também é um poeta, aliás, ele não é poeta, ele é um crítico literário, jornalista, ensaísta, também da passagem do século XIX para o século XX. E ele diz: na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na adversidade, nós conhecemos nossos amigos. Também não tem muito o que explicar, né?
A amizade é não só nos bons momentos, como nos maus momentos, né? Bom, em seguida eu vou para as epígrafes que eu fiz para tese em si. E eu não coloco só para essa tese em específico, mas para mim para todo o meu trabalho científico. Eu escolhi uma frase de Albert Einstein, tá? O Einstein foi um cientista do início do século XX, tá? Muito importante. Ele é o inaugurador da teoria da relatividade. E ele disse: Deus não joga dados com o universo, tá? Muita gente pensa que fala, nossa, ele acredita em Deus, né? Mas eu queria colocar o contexto do que foi feita essa frase, tá? O que ele quis dizer com Deus não joga dados é que ele estava respondendo em carta ao cientista Max Born, que era um dos expoentes da teoria quântica. E segundo Born, o coração da mecânica quântica bate de forma aleatória e incerta. Também a gente ouviu falar do princípio de incerteza, que é um dos principais princípios da teoria quântica. E a teoria quântica era outra teoria que despontava no início do século XX e que Einstein não estava necessariamente alinhado com ela. Então, ele não se estava alinhado principalmente com essa ideia de aleatoriedade. Então, ele falou, Deus não joga dados com o universo. Aí a pessoa pode pensar, nossa, Einstein acreditava em Deus. Na verdade, quando Einstein foi perguntado se ele acreditava em Deus, ele respondeu, acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Então, é Deus que se revela na natureza e não no Deus pessoal, tá? Lembrando que Baruch Spinoza, foi um racionalista e filósofo do século XVII, tá? E ele veio com essa ideia de que Deus é a natureza, tá? E não um Deus necessariamente pessoal, tá? Opinião deles, né? Bom, essa frase de Einstein, Deus não joga dados com o universo, foi respondida pelo Stephen William Hawking, que foi um cientista da segunda metade do século XX e que faleceu não muito distante, já faz relativamente pouco tempo. E o Stephen Hawking, ele respondeu, Deus de fato não joga dados, e o problema é que muitas vezes ele os lança em lugares que não enxergamos. Olha aí que sagacidade. O Stephen Hawking, por sua vez, também não acreditava na existência de um grande projetista. Ele era um ateu, tá? Mas isso não impede de eles inferirem sobre algo superior, não é? Não que seja um projetista ou um Deus pessoal, mas, sei lá, talvez uma coisa da natureza, um consciente coletivo. Eu tenho pensado muito nessas questões e eu tenho muito respeito a todas as religiões, mas eu também tenho respeito e o meu modo de pensar é totalmente científico e também, recentemente até psicanalítico nessa questão de consciente coletivo. Então, de repente, é um modo de se pensar também essas questões superiores, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu quis trazer essas epígrafes que foram feitas em 2005. Algumas delas foram repetidas da minha dissertação de mestrado do ano 2000, e elas continuam atuais,
né? Essas frases eu escolhi com sagacidade, né? E escolhi frases que se mantêm, tá? Eu agradeço a todos a audiência, sigam meu canal, curtam o vídeo, compartilhem, por favor, para eu aumentar esse canal, sempre disponibilizando conteúdo bom. E bom dia para vocês. Boa semana.